Começa mais um Jornastro, com novas notícias. Notícia inacreditável, para alguns inaceitável, mas verídica. Ao que tudo indica, o assassino terrorista Fabiano Kipperman pode sair da prisão e ter sua pena convertida em tratamento compulsório contra a esquizofrenia. Isso porque o advogado do assassino em massa, Demetrios Eugênio Gapiglia, contratou um psiquiatra e 2 psicólogos, de forma particular, para avaliar e fazer testes de sanidade mental do bandido. Além disso, os psicólogos entrevistaram pessoas próximas ao autor do ataque à creche Aquarela, no município de Saudades. Os 3 profissionais resolveram dar como diagnóstico ao assassino que ele possui esquizofrenia. Nós contratamos um psiquiatra, o psiquiatra veio a Chapecó, esteve com o Fabiano, teve 2 psicólogas que fizeram um trabalho de investigação com familiares, com colegas de escola, com pessoas da comunidade. Foi feito bem seccionado um trabalho a respeito da vida pregressa do Fabiano, levando em consideração vários cenários, várias simulações, para chegar a essa conclusão. E a conclusão é a esquizofrenia paranoica, né? Que ele sofre disso e que ele não tinha capacidade de entender o que estava fazendo, que ele era totalmente limitado. O laudo que nós usamos, ele é totalmente conclusivo quanto a isso. Ele tem um problema com a família, se nós for analisar a questão do laudo do psiquiatra. O psiquiatra fez alguns questionamentos para ele sobre o pai dele, sobre a mãe dele. Ele lembra, tem amor incondicional pela mãe, mas ele sequer lembra do pai. Ele chegou a responder para o psiquiatra que o pai dele havia falecido há uns 2 anos. Daí perguntaram como é que foi o velório, ele não lembra, e no entanto o pai dele é vivo. Então tem coisas que ele realmente não tem discernimento, assim. Pergunta que dia que ele nasceu lá, ele te responde 11 de setembro de 2001. Ele diz que tem 17 anos, quando na verdade ele tem 18. Então são várias coisas assim que tu vê que ele está desorientado, ele não sabe que dia que é hoje. O juiz perguntou para ele onde é que ele estava agora, ele sabia que estava na cadeia, mas não sabia onde. Impossível ele não saber que ele está em Chapecó, né? Então são várias situações assim que demonstram. E isso são perguntinhas bem básicas, assim, que o psiquiatra explorou exaustivamente, questões que mostrassem para ver se havia contradição, se havia dissimulação nas respostas dele, e isso ficou bem esclarecido, assim, que ele tem essa dificuldade, que ele não é capaz de entender o caráter ilícito dos atos dele. Isso, pelo que eu entendi, o doutor agora já determinou que ele seja imediatamente havendo vaga, seja transferido para lá, para se sujeitar a esse exame de sanidade mental que só vai ser feito pelos peritos oficiais, e uma vez confirmado esse laudo, o que acontece? Ocorre o que se chama de absolvição imprópria, ou seja, ele é absolvido, porém ele vai ter uma medida para ele ficar custodiado no hospital até o dia que retome a sanidade mental, ou se não retomar a sanidade mental, pode ser de caráter perpétuo. Mentira! Não existe na Constituição Federal do Brasil pena reclusiva de liberdade de caráter perpétuo, sendo em sistema penitenciário prisional ou por tratamento compulsório de medida de segurança. Em sendo o Fabiano considerado inimputável, ou seja, que o laudo confirme o que o nosso laudo, o laudo apresentado pela defesa, já constatou, o Fabiano ocorre o que se chama de absolvição imprópria. Ele é absolvido, porém com uma medida, ou seja, ele vai ter que ir para um hospital de custódia, no qual ele poderá sair caso recupere a sua rigidez mental, ou permanecer internado por tempo indeterminado ou perpétuo, caso não consiga retomar a sua capacidade, a sua rigidez mental. O prazo máximo de um paciente com transtornos mentais ser submetido a esse tratamento é de 30 anos. Mínimo de 1 a 3 anos, a depender da decisão do magistrado, no caso juiz obrigatoriamente 30 anos. Os sites oficiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do Governo Federal de Segurança Pública, o Portal do Planalto, onde se pode ver a Constituição e o Código Penal Brasileiro, o site de Justiça sobre Manicômio Judiciário e o próprio site do Hospital Psiquiátrico de Custódia contradizem e desmentem o advogado do meliante. E o acusado, ele pode simular um sofrimento mental para poder fugir do cumprimento da pena? Sim, algumas pessoas podem tentar simular doenças psiquiátricas para fugir da pena ou ter uma pena reduzida. Obviamente, um perito experiente vai ser mais difícil de enganá-lo, né? Jornastro. Contra as notícias falsas e desinformações.
E a cereja do bolo para que o Fabiano não sofra na cadeia aconteceu devido a uma estratégia do advogado dele. Demetrios instruiu Fabiano a não responder de forma alguma ao Ministério Público, representado pelo promotor Douglas de Lazari. Ao juiz, Fabiano fingiu não se lembrar mais do que fez, dizendo datas de aniversários aleatórias e desconversando perguntas objetivas do juiz. Parece que a estratégia deu certo. Fabiano, de forma astuta, conseguiu convencer o juiz, que já tinha indeferido 4 pedidos de instauração de insanidade mental. Hoje acreditou no assassino e no laudo do advogado, mesmo o próprio pai do matador tendo dito que ele era um piá normal. Mesmo a Polícia Civil e o Ministério Público tendo em mãos provas em depoimentos da vida pregressa, por interceptação telemática e perícia forense dos equipamentos de Kipper, o matador e sua defesa estão ganhando a causa. Durante o curso do processo, existiram vários pedidos pela instauração do incidente de insanidade mental. Até então, todos foram negados. Ocorre que, recentemente, a defesa juntou um parecer médico nos autos, cuja conclusão foi uma hipótese de esquizofrenia, o que levou o juiz a deferir, então, a realização do exame médico legal. É bom destacar que a Promotoria de Justiça manteve seu posicionamento e, uma vez mais, de maneira contrária ao pedido, pois não há nenhum elemento concreto dentro do processo que indique a inimputabilidade ou a incapacidade do réu. Pelo contrário, todos os elementos que foram produzidos durante a instrução processual demonstram que ele tinha plena consciência dos seus atos e que era plenamente são na época dos fatos, inclusive premeditando esses covardes delitos. Além disso, as próprias versões apresentadas pelo réu em seus interrogatórios denotam que a tese da insanidade ela é dissociada da realidade, sendo totalmente fantasiosa na visão do Ministério Público. Vale lembrar que esse documento médico juntado aos autos, ele é unilateral, é um documento patrocinado pela defesa e, portanto, particular, não tendo valor probatório de uma perícia técnica oficial. Mesmo não concordando com essa decisão, agora, com a instauração do incidente e realização desse exame, a Promotoria de Justiça, então, tem a oportunidade de apresentar os seus quesitos aos peritos e também de indicar um assistente técnico para acompanhar os trabalhos. O exame médico legal ele será realizado em um prazo máximo de 45 dias e salvo se os peritos concluírem pela necessidade de dilação, de prorrogação desse prazo. A transferência aqui do acusado, ela é tão somente para o exame, não significa em hipótese alguma que ele será solto, é uma mera formalidade. Sim, durante esse prazo o processo fica suspenso e nós então aguardamos a conclusão da perícia. Depois, com o término desses 45 dias e com a juntada do laudo, o processo retoma seu andamento natural e a Promotoria de Justiça vai então apresentar as suas alegações finais pedindo que o julgamento vá ao tribunal do júri. Considerando que a prova produzida durante a audiência de instrução confirmou a denúncia, ou seja, a acusação, no sentido de que o réu praticou 19 homicídios, sendo 14 tentados e 5 consumados, todos qualificados por motivo torpe, mediante recurso que impediu e dificultou a defesa das vítimas e por meio cruel. Ademais, ficou evidentemente demonstrada a premeditação dos crimes e a extrema covardia dos atos. Agora, com esse laudo, o juiz Caio Lembrugger Taborda, da Comarca Civil de Pinhalzinho, resolveu instaurar incidente de insanidade mental para avaliar o equilíbrio mental do matador. Por isso, o processo contra Kipper vai ser suspenso por 45 dias, tempo para que os profissionais da saúde mental façam testes no assassino para saber se o autor tinha capacidade de compreender a ilicitude dos seus atos.